Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentar-se. Reverendas irmãs, meus amados irmãos, você também que nos acompanha pela Rádio Bom Jesus, nesta Santa Missa, na festa da exaltação da Santa Cruz. Estamos celebrando a Santa Missa e como é importante nós lembrarmos que em cada Santa Missa a cruz é exaltada. Como é importante nós lembrarmos que na nossa vida nós devemos sempre procurar exaltar esse símbolo mais famoso, mais conhecido do mundo inteiro, que perpassou milhares, centenas e centenas de anos, milhares e milhares de gerações de cristãos, formando-os à luz, à sombra da cruz do Senhor. Gostaria de meditar nesta Santa Missa, nesta festa da exaltação da Santa Cruz. De modo especial, primeiramente gostaria de falar um pouquinho do fato histórico desta festa, como surgiu esta festa na igreja, a exaltação da Santa Cruz. Depois gostaria de ler alguns trechos do Evangelho que fazem menção à cruz de Nosso Senhor, a festa de hoje, para nós tirarmos algumas meditações, fazemos algumas meditações. Nós temos que lembrar que a Santa Cruz, meus prezados irmãos, foi aquele instrumento sagrado em que Nosso Senhor realizou a redenção da humanidade. Foi na cruz que Nosso Senhor nos redimiu. Foi na cruz, na árvore, no madeiro da cruz, que Nosso Senhor abriu as portas do céu para nós. Se, como dizem os santos padres, sob a sombra de uma árvore, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, foi também em outra árvore, sobre os braços de outro madeiro, Nosso Senhor nos resgatou dos nossos pecados. Portanto, a cruz do Senhor sempre foi tida com grande apreço pelos cristãos. Desde o começo do cristianismo, os instrumentos da paixão foram guardados pelos cristãos, logo depois procuraram sempre venerar esses instrumentos. Por quê? Porque não que tenham um valor em si mesmos, porque a cruz era até então um instrumento de ignomínia, um instrumento de condenação dos piores criminosos. Mas a partir de Jesus a cruz se tornou não uma vergonha, mas uma glória. De maneira que durante mais de 2000 anos nós temos como símbolo máximo do cristianismo o instrumento da cruz do Senhor. É uma vergonha numa nação brasileira nós constatarmos certas leis que querem esconder a cruz de Nosso Senhor dos departamentos públicos, dos lugares públicos, querem tirar a cruz como sendo algo que pode ferir as pessoas de outra religião. Mas, prezados irmãos, aqui não se trata apenas de um instrumento religioso particular. Aqui se trata de nós lembrarmos que um Deus morre por nós, de que o Filho de Deus toma nossa natureza e quis morrer na cruz por amor a nós. Em 320, cerca de 320 da era cristã, a imperatriz Santa Helena, mãe de Constantino Magno, ela vai a Jerusalém e começa uma série de escavações de procura em busca do verdadeiro lenho da cruz do Senhor, a Vera Cruz. E em 320, ela encontra essa relíquia preciosa. Depois, passados 3 séculos, em 614, Jerusalém é tomada pelos persas e o rei Cosroes II
ele toma as relíquias da cruz e leva para si, leva, portanto, consigo. Os cristãos então perdem essa relíquia preciosa. Mais tarde, alguns anos depois, um rei cristão chamado Heraclio, em 628, recupera essa relíquia preciosa e ele mesmo faz questão de passar Jerusalém com a cruz sagrada nas costas. Aí acontece um fato, segundo a tradição cristã, curioso, em que ele, com todos os paramentos, revestidos de todas as suas vestes de imperador, ele, ao passar por Jerusalém com a cruz sagrada às costas, de repente ele não consegue mais sustentar o peso daquela cruz. E então o bispo da época diz, fazendo menção ao sofrimento de Jesus, a pobreza, a simplicidade de Cristo ao carregar a cruz, ele diz que é preciso se despojar de todas aquelas roupas magníficas para com humildade levar a cruz do Senhor. E assim ele faz, e ali consegue subir até o Calvário com a cruz e colocar novamente onde Jesus morreu, a cruz, a relíquia da verdadeira cruz do Senhor. Foi o dia 14 de setembro de 628. Portanto, a partir dessa data, por causa desses três fatos, por causa desses dois fatos e depois também da construção de duas basílicas, ali onde Nosso Senhor morreu e ressuscitou, por Constantino, fato que aconteceu antes, por causa desses três fatos, nós veneramos e exaltamos, temos a festa da exaltação da Santa Cruz. Depois essa festa se estendeu para o Ocidente, primeiro para o Oriente e depois para o Ocidente até chegar conosco. Mas se nós pensarmos na festa de hoje, qual é a mensagem, qual é o pensamento dominante que pode fazer com que nós meditemos, para nós nesse domingo? Com certeza nós lembramos daquela frase de Nosso Senhor no Evangelho: quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Foi preciso que Nosso Senhor fosse erguido no alto da cruz para que atraísse o olhar de todos os homens para Ele. E diante de Nosso Senhor que é levantado no Calvário, nós temos duas atitudes. Todos os homens estão ou de um lado ou de outro. Ou tomam uma atitude ou tomam a outra atitude. A primeira atitude é de acreditar, é de crer que aquele homem não é simplesmente um homem. É Deus que se fez homem e que morre por nós. E por que Ele morre na cruz? Ele morre porque Ele nos ama. Ele morre porque Ele quer destruir o nosso pecado. Ele morre para que nós possamos viver eternamente. Então, a primeira parte, a primeira atitude é daqueles que acreditam no Filho de Deus. Diz o evangelista São João: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Interessante esse paralelo, esse relato de São João, fazendo uma menção daquilo que Moisés fez no êxodo do Egito, aquele povo que murmurava, que pecava no deserto, e de repente, por um castigo de Deus, eles foram acometidos de serpentes venenosas que os feriam e os matava. E Moisés então, mandado por Deus, fez uma serpente, colocou numa cruz, numa haste, e levantou aquela cruz. E todas aquelas pessoas que tinham sido feridas, picadas por aquelas serpentes, ao olharem para aquele símbolo, para aquela serpente levantada na haste, símbolo de Jesus, ficavam instantaneamente curados. Meus prezados irmãos, nós, para nos salvarmos, nós, para sermos curados por Deus das nossas enfermidades espirituais, do pecado, não basta que nós olhemos para o crucifixo, é preciso que nós creiamos de fato nele. Não basta que nós professemos Nosso Senhor com a nossa boca, é preciso acreditar com o coração e testemunhar com as obras que de fato nós acreditamos em Jesus. E a segunda parte dos homens
é aquela que olham para o crucifixo e o crucifixo não lhes diz nada. Não pensam, não percebem o que é o sacrifício, o que foi o sacrifício de nosso Senhor por nós. Não pensam naquilo que nosso Senhor fez por nós. Como diz São João, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós olhamos para a cruz do Senhor, nós percebemos que Deus não veio para nos condenar, Deus veio para nos salvar. E nosso Senhor foi como que um para-raio de todos os nossos pecados. Nosso Senhor tomou sobre si o nosso pecado. E assim, nós fomos redimidos com o sangue do Senhor. E continua São João: pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Nosso Senhor é o nosso Salvador. Então, nesse dia, na festa da exaltação da Santa Cruz, vamos honrar a cruz do Senhor, vamos adorá-la. Não porque nós adoramos simplesmente um instrumento de um suplício, mas nós adoramos a cruz do Senhor porque foi na cruz do Senhor que Jesus derramou o seu sangue. Jesus santificou aquele madeiro infamante, suplício vergonhoso, em que os piores criminosos morriam, com o seu próprio sangue. E a cruz de vergonhosa passou a ser gloriosa. Por isso que nós temos a relíquia da Santa Cruz. E hoje, as paróquias, nas igrejas que possuem a relíquia da Santa Cruz, se expõe essa relíquia para a adoração dos fiéis. Depois da Santa Missa, as pessoas que quiserem receber individualmente a bênção com a relíquia da Santa Cruz, eu vou dar a bênção, também na missa das 9 horas. E, de modo especial, vamos honrar a cruz do Senhor, de modo particular na hora da consagração da Santa Missa. Ali, nosso Senhor, de maneira misteriosa, de maneira mística, renova o sacrifício da cruz por nós. Não é preciso, meus prezados irmãos, que nós, para se aproximar da relíquia da cruz, que nós possamos ir a Jerusalém. Basta que nós, em cada Santa Missa, dobremos o nosso joelho e, acreditando que o Filho de Deus está aqui no altar, que se imola por nós, nós façamos um ato de fé, de adoração máxima na presença de Jesus, que se imola por nós no sacrifício da missa. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.